Olá pessoal, eu me chamo Tailana e hoje estamos aqui com mais um Antropos Cultural. Esse é no interior da Paraíba. E hoje estou aqui com meu amigo Francisco, mais conhecido como Kiko. E ele vai nos contar quais elementos judeus está presente aqui que comprovem a presença desses judeus aqui no interior da Paraíba. Por favor. O interior da Paraíba ele foi ocupado inicialmente por judeus, cristãos novos, que fugiam de Recife, né, com a expulsão holandesa. As coisas lá ficaram apertadas. Muitos tiveram oportunidade de ir para outros países, como os Estados Unidos, né, América, e outros tiveram que adentrar o interior. E aqui chegaram os Oliveira Ledo, cristãos novos. Se estabeleceram com fazendas de cria gado e por gerações, até nós, hoje. E como se explicar essa presença judaica se não há documentos que atestem, que não há na oralidade um discurso que comprove? Não é consciente, esse discurso não é consciente. Através do objeto deixado e de algumas práticas, aí se pode dizer e defender que nós temos um passado judaico, sim. Nós estamos sentados numa mesa conhecida como estrado. É uma mesa de pernas curtas, feita de uma madeira especial. É uma espécie de acácia nativa. Acácia Jurema preta. O curioso é que a acácia é a madeira especial com a qual foram construídos ou fabricados o mobiliário do templo, lá em Jerusalém. Acácia. E por aqui elas não eram, aqui elas nunca conseguem atingir um diâmetro tão expressivo. Aqui tem mais de 20, 30 centímetros, né? Então, feita de acácia. Essa mesa, ela remonta à memória de Jacó. Quando Jacó soube que seu filho José havia sido devorado por uma fera, ele entrou num estado de luto, negando-se, a partir daí, a sentar em lugares altos, como cadeira, como banco, como uma pedra, em sinal de luto, talvez costume na época, ou talvez ele estivesse inaugurando esse costume, ele passou a sentar no chão, sobre uma esteira. Então, para o rei, para o patriarca, foi dada uma mesa de pernas curtas, já que ele se negava a sentar. Jacó, que sentava no chão, foi dada a ele uma mesa de pernas curtas, conhecida como estrado, e aqui ele poderia comer, aqui ele poderia estudar, aqui ele poderia se reunir com os filhos e com outros e conversar. Ele mantinha assim o luto e a decência, né? Seria diferente colocar as coisas no chão, que é um hábito oriental, mas aqui muito mais higiênico. Olha como as pernas, os pés estão tão presentes, por isso o hábito de lavar os pés antes de comer. Porque a mesa é baixa e fica muito próximo dos pés, que sujos poderiam causar alguma contaminação ou desconforto. Então o estrado é um desses artefatos que testificam a presença judaica. E foram muitos nessa região. Eu conheço outros relatos de casas e famílias, 100 anos atrás, que possuíam. Essa é uma reminiscência, eu acho que o único que há em todo o Cariri. Não conheço outra história, outra peça dessas. Isso é uma relíquia que atesta a presença judaica aqui nessa região. Ninguém mais, além dos judeus, usam ou usavam essa peça. Que interessante, senhor Francisco. Mas este elemento, ele com certeza comprova. O senhor poderia me falar quanto tempo tem essa mesa? Um inventário que se procedeu em 1857
pai do fundador dessa casa, há uma comprovação, há um relato de que essa mesa, ela consta nesse inventário de 1857. Então essa é uma peça que antecede essa data. Essa é uma peça de no mínimo 200 anos. E certamente todas as casas primitivas dessa região constavam uma peça dessas. Porque essa era uma peça, todas as famílias, depois de Jacó, quando de luto, elas passam a usar essa mesa. Então essa é uma peça obrigatória numa família tradicionalmente judaica. Sentar-se ao chão, numa mesa de pernas curtas, para rememorar o ato do velho patriarca, quando sabe de seu filho, que teria sido devorado. Então, 200 anos. E o curioso, feito da mesma madeira, da mesma espécie, acácia, que os móveis do velho templo, do antigo templo em Israel foram construídos. Porque duas madeiras eram usadas no sentido de templo, de confecção de móveis para o templo. O cedro, que consta nas portas dessa casa e todas as casas da região. O cedro era uma madeira obrigatória para as portas e janelas. Por quê? As portas são entradas e saídas, são filtros, são passagens, e o cedro ela tem a função de filtrar as presenças, filtrar as passagens. É algo esotérico, né? Digamos assim. Então, nas portas dessa casa, todas elas de cedro. Pronto, muito bacana. Agora eu gostaria que o senhor me explicasse qual a diferença de uma mesa de curtos pés para uma que a gente conhece hoje em dia como normal, né? Nós podemos ir até aqui, uma delas é a mesa de segredos. Essa aqui é a mesa de segredos ou mesa de gavetas. A mesa de gavetas também é uma peça de cedro, uma das madeiras prediletas do judeu, escolhida. Aqui, duas gavetas grandes. Nessa não existe mais. Mas antes, nas chamadas de segredo, havia um compartimento além dessa parede, conhecido somente dos da casa, onde ali se escondia algumas coisas que eram do interesse da família. Há um relato, ainda vivo, um senhor de 97 anos, ele lembra que na casa dos pais dele, na fazenda, existia uma mesa de segredo. E foi ele que me falou sobre esse compartimento secreto. E ele disse que lá, na mesa da casa deles, havia talheres de prata, uma bomboniere com biscoitos especiais e boas garrafas, e garrafas de bom vinho. Ele foi muito preciso nessa descrição. Porque se escondiam vinhos, garrafas de vinho especiais, numa mesa de segredo, uma bomboniere com biscoitos especiais e talheres de prata, talheres especiais, não comuns a todo mundo. Então, a mesa de segredos era também um objeto usado pelo judeu. Quando Jacó se negou a sentar em lugares altos, ele certamente deixava de sentar numa mesa. A altura, ela sinaliza ostentação, poder, soberba, bem-estar. Quando ele perde um filho dos 12, ele se nega a sentar no lugar de sua pompa e vai para o lugar mais baixo. Aqui, o lugar do luto, da humildade, o lugar comum, a terra. Estou rente com a terra, o lugar mais comum. Desci do lugar mais alto. O trono é o lugar mais alto. A cadeira simboliza o trono.
O chão simboliza a simplicidade, a humildade, o luto. Além desses elementos que o senhor já me apresentou, existe algum outro que a gente possa conhecer que comprove a engenharia judaica aqui nesse casarão? Olha, além do estrado e da mesa de segredo, vamos aqui ver uma particularidade que é mostrada nesse conjunto, né? Nós temos uma sala rebocada como todas as outras, mas uma faixa de tijolos aparentes que aparece como um quadro, uma moldura. Toda casa de um judeu deveria ser deixada à mostra os tijolos que constituem a parede. Ela, de preferência, ela não deveria ser rebocada, mas quando rebocada, que ficasse alguma coisa que lembrasse, rememorasse o templo, a existência do templo, ou construído ou caído. Mas isso aqui remonta à lembrança do templo que foi destruído. Então, Israel, eles estavam longe de Israel, mas Israel não estava longe deles. E elementos como esse lembravam, mantinha viva a lembrança dessa ligação com a terra que havia sido deixada. A gente conheceu esse compartimento, mas eu gostaria que, se tivesse outro, o senhor poderia me apresentar, por gentileza? Sim. Essa é uma casa de 18 compartimentos e 6 quartos. Geralmente os quartos eram restritos às mulheres e ao casal da casa, aos donos da casa. Os homens dormiam em redes, ou na sala, ou num ambiente como esse, independente. As mulheres eram privadas, portas que as protegiam além das do quarto. Janela não existia, uma porta só ligava o quarto ao corredor. Entre os 6 quartos que há, existe uma despensa, que é uma curiosidade aqui. Quarto da camarinha. Este quarto era uma espécie de despensa. Havia um giral sobre o qual eram postas as tigelas de preparar manteiga e as comidas que haviam sido cozidas e que só iam ser comidas no dia seguinte. Comidas preparadas para serem consumidas no dia seguinte. Há 100 anos atrás não existia geladeira, isso era inconcebível todos os dias. As comidas que se guardava para se comer no dia seguinte eram as preparadas na sexta-feira para serem consumidas no dia de Shabat. Aqui era a despensa. A comida era preparada na sexta-feira e guardada aqui, sob chave, para serem consumidas no sábado, da sexta-feira à noite às 6 da tarde no sábado. Temos uma outra curiosidade. Esse é o corredor dos quartos. Vamos ver aqui um dos instrumentos que remontam à prevenção judaica. A previdência era um dos procedimentos mais necessários num lugar como esse. Nem sempre chovia e havia fome, estiagens prolongadas. Então eles precisavam guardar, armazenar alimentos em caixões. Os depósitos que José fez lá no Egito para os 7 anos de seca. Aqui temos o velho caixão de cedro, caixão de farinha, assim conhecido. O porte demonstra que a família era abastada, tinha posses. Aqui há 2 compartimentos. Ele tem cerca de 2,20 metros ou 40, 2,5 metros. E há 2 compartimentos. O de farinha, farinha para tudo. Farinha para o migal do menino, farinha para papa, farinha para comer com feijão, farinha para farofa. Com farinha não se morria de fome. E um outro compartimento para guardar o feijão, a rapadura,
e outros mais. Carne de charque, digamos assim, ou carne de Shabat, ou carne de jabá. De cedro, como já falei, que eram feitas as portas, são feitas as portas, porque o cedro tem essa função de estabilizar a atmosfera da casa, manter elementos negativos longe do ambiente da casa. Algumas casas usavam até cedro na ripa, na cobertura. Então isso aqui é o símbolo da previdência judaica. Aqueles podiam acudir os que passavam pedindo. Aqueles tinham alimento, armazenavam alimento para meses, até para anos. E aí mantinha a família abastecida. O estrado é uma peça bem antiga e, como se vê, ela não tem pregos, ela é feita de encaixe. São madeiras que são colocadas, encaixadas uma na outra. Não tem pregos, aqui não há uso de pregos. E ela é muito pesada. Dentro a madeira, olha, parece nova. Aqui não, exposta a toda a natureza, vento, sujeira, etc. Ela é mais rústica, mas dentro não. Hoje guarda-se pneus e outras coisas da despensa da casa, né? Banquinhos e etc. Mas por muito tempo, esse foi o depósito do judeu. E isso era muito comum. Há notícias de que outros ainda existam em fazendas, séries de fazendas aqui próximo. Aqui um baú de madeira, também seguindo a mesma linha de confecção. Não havia prego. A madeira é de encaixe, como se pode ver. Essa madeira unida à outra por encaixe. Aqui outros, uma canga de bois, uma balança primitiva, uma cama de couro. A cama de couro. Com essa ninguém tinha problema de coluna. Não era mais confortável, mas era mais saudável. Dormia-se com a coluna ereta. E aqui também cedro, olha, madeira de cedro. Como a porta e como o caixão de farinha. E o que diz essa cama? Móvel, cuja finalidade principal era de cama de dormir, porém usado também como assento e apoio de serviços como de costurar roupas e bordar. O lastro desta cama, em mais de 100 anos, o couro todo estragado, foi substituído por um curvim, que lembra o original, mas por ser frágil, recomendamos não sentar-se. Uma cama simples. Um artefato de poucos também. Depois da visita em que fizemos a estes compartimentos, eu gostaria agora de perguntar ao Francisco qual a visão dele sobre isso. Eu experimento uma coisa muito interessante, uma sensação muito interessante de poder falar sobre isso hoje, sem medo de preconceitos, de retaliações, de punições, que antes foi tão comum aos nossos ancestrais e motivos pelos quais fizeram abandonar a fé. Nós fomos forçados, os nossos ancestrais foram forçados a deixar aquilo que acreditavam pela manutenção da vida, sua e da família. Há um momento em que a gente escolhe a vida. Nada mais é tão importante quanto a vida. Até a fé que a gente defende tanto, até a convicção que se defende tanto, a gente abandona pela manutenção da vida. Porque sem vida não há manutenção de fé, não há manutenção de práticas.
E isso é um ato de justiça, porque hoje eu estou fazendo justiça aos meus ancestrais que foram impedidos de viver a sua essência, a sua natureza de ser judeu, de crer da sua forma, de viver da sua forma. Como você vê, tudo tem um sentido prático, de vida. Esse povo só queria viver da forma que eles acreditavam e aprenderam, e foram impedidos. E hoje eu vejo no trabalho desses a ressurreição dessa crença, dessa maneira particular de viver, que a história guardou, que o apreço à história manteve. Essa mesa, esse estrado, esse caixão de farinha, essa cama de couro foram mantidos pelo amor à história, pelo amor às convicções que tiveram que ser escondidas. O judaísmo, aqui, a fé, ela foi escondida, mas a natureza do povo não. A natureza foi mantida. Por isso esse povo tão pujante, esse povo tão capaz, que pôde viver a natureza irregular do clima e do meio. Justiça é feita hoje, quando a gente pode mostrar, quando a gente pode exibir, falar de nós ao mundo, sem medos de retaliações. Esse é meu ponto de vista. E o Antropos Cultural não para por aqui. A gente conheceu mais cedo outro casarão histórico. E agora estamos diante de uma casa mais primitiva ainda. E eu gostaria de convidar novamente o meu querido Francisco para contar qual é o passado, a história presente neste casarão que a gente vê atrás da gente. Essa é uma das casas mais primitivas da região. Foi alterada em 1912, antes era toda de taipa, de pau a pique, e em 1912 ela sofre alterações externas. As paredes internas são mantidas, né? Taipa, antiga, são primitivas. Essa vai dar origem a uma cidade que se ergue em torno de uma igreja, que foi construída a 1000 metros da Casa da Fazenda. Um fato curioso, porque o que marca a origem das fazendas e das cidades é o conjunto arquitetônico da Casa Grande, da Fazenda e da Capela. Ela sofre um fato curioso. Por aqui passou uma das estradas do sertão, uma das estradas que cortava o sertão, desde o litoral até o Alto Sertão, e passava aqui no pátio dessa casa. E por que essa capela, que deveria ter sido construída aqui ao lado, não foi? Foi construída lá dentro do mato, num lugar onde os olhos não podiam ser vistos, os olhos não podiam ver. Esse é o fato curioso. Em 1819 teve início essa construção e terminada 19 anos depois, em 1838. Essa casa, construída em 1760, só veio ter uma capela, que era uma obrigação da época. Erguia-se a Casa da Fazenda, como já disse, junto à capela, com uma denominação de um santo. Aqui não tem. Então, 60 anos depois, se começa a construir uma capela dentro do mato, onde os olhos não podiam ter acesso. Era um objeto particular, de uso particular e restrito. E os que passavam por essa estrada, eles poderiam ter acesso a essa capela escondida? Então essa capela nos remonta à ideia de ter sido uma sinagoga. Porque, segundo o cronista paraibano, ela foi iniciada sem o conhecimento e o consentimento de Olinda, que demandava as construções eclesiásticas.
Essa capela, construída dentro do mato, nada mais era do que um lugar secreto de reunião. Essa é uma observação nossa. Outros olhos não vão pensar assim. Então vamos lá, Francisco. Qual a importância política, sociológica e econômica dessa casa? Casa Grande, ela se destaca porque ela tem uma árvore genealógica admirável. Daqui saíram políticos, empresários, pensadores, escritores, gente de muito destaque. Em parte, Campina Grande nasce dessa casa. Antes de Santa Rosa, depois dessa casa. Destacada por sua economia, né? Fazenda de cria gado, destacada por seus descendentes, médicos, políticos, empresários, como já disse, e pela sua visão histórica, ainda de pé, lutando contra o abandono e o desprezo, ela sinaliza a importância econômico, político e sociológica, como você questiona. Casa Grande da Boa Vista é uma das mais antigas da região e destacada. Campina Grande nasce daqui. E muitas outras. Desde já, gostaria mais uma vez de te agradecer por essa importante história que você traz, compartilha com a gente. Como vocês puderam ver, no Antrópos Cultural de hoje, a gente esteve no interior da Paraíba, mais conhecido como Cariri Paraibano. E com isso, a gente veio resgatar um pouco da história dos judeus.